Esse canal não existe para te motivar, não existe para te acalmar e muito menos para te ensinar frase bonita. Enquanto a maioria vive reagindo, tentando entender depois que já perdeu espaço, alguns poucos observam em silêncio. Eles não falam muito, não se explicam demais, não entram em disputa aberta. Eles leem o ambiente, leem as pessoas e se movem só quando faz sentido. Se você procura conforto, esse não é o lugar. Se você quer entender por que certas situações sempre terminam do mesmo jeito, aí sim, eu sou o analista. E é isso que você verá agora. Você não entrou nesse jogo hoje. E no fundo, você sabe disso. Se você está ouvindo isso agora, é porque em algum momento da sua vida percebeu que certas situações sempre terminam do mesmo jeito, mesmo quando as pessoas mudam. Conversas em que você entra firme e sai se explicando. Ambientes onde algumas pessoas parecem sempre estar confortáveis, mesmo quando tudo está instável. Relações em que você sente que está tentando manter equilíbrio, enquanto o outro parece operar bem no caos. Isso não é coincidência e definitivamente não começou hoje. A maioria das pessoas acredita que perde quando alguém grita mais alto, ameaça ou impõe. Mas esse tipo de poder é frágil. Ele precisa ser reafirmado o tempo todo, porque depende de força visível. Quem grita precisa repetir. Quem controla de verdade, não. O controle real não aparece no comando. Ele aparece antes. Ele aparece quando você muda o comportamento, sem perceber que foi induzido. Quando ajusta o tom para não gerar atrito. Quando aceita algo só dessa vez, já sabendo que isso abre precedente. Quando sente culpa sem conseguir explicar exatamente de onde ela veio. Isso não é fraqueza, é funcionamento humano básico sendo explorado com precisão. O erro mais comum é achar que poder começa na ação visível. Mandar, proibir, exigir, cobrar. Quando alguém chega nesse ponto, na maioria das vezes já perdeu eficiência. A ação é sempre o último estágio de um processo muito mais profundo. Antes da ação existe o comportamento. Antes do comportamento existe a decisão. Antes da decisão existe a interpretação. Antes da interpretação existe a percepção. E antes da percepção existe a atenção. Quem entende essa cadeia não empurra pessoas. Ele reorganiza o cenário onde as decisões nascem. Pensa em quantas vezes você já mudou postura, opinião ou atitude, só porque sentiu o clima. Ninguém mandou, ninguém explicou, mas você se adaptou. Esse ajuste automático é o primeiro sinal de perda de presença. E sem presença, não existe escolha real, apenas reação. Presença é a capacidade de sustentar a atenção contínua sobre o que está acontecendo, dentro e fora de você. Quando ela se perde, o controle começa a escapar. Você passa a reagir a sinais pequenos, a ruídos, a mudanças de tom. O jogo deixa de ser consciente e vira automático. É assim que o controle se instala sem fazer barulho. Percepção é o campo inteiro do jogo. Se alguém muda a forma como você interpreta sinais pequenos, muda tudo. Um silêncio passa a significar reprovação. Uma resposta curta vira desprezo. Um atraso vira desinteresse. A partir daí, você começa a agir para compensar algo que talvez nunca tenha existido. Você se explica. Você tenta ajustar. Você oferece mais do que foi pedido. E o ponto mais perigoso é que tudo isso parece iniciativa sua. Você sente que está sendo maduro, resolvendo, evitando conflito. Mas na prática, está se deslocando para manter algo estável às suas custas. Quem controla a percepção não precisa controlar comportamento. O comportamento vem sozinho, tentando restaurar equilíbrio interno. É assim que muita gente perde espaço,
sem nunca ter cometido um erro objetivo. A atenção entra aqui como a base de tudo. A atenção é limitada, e quem aprende a fragmentá-la aprende a governar reações. Uma mente presente questiona, uma mente cansada aceita. Quando você está mentalmente sobrecarregado, sua tolerância à incoerência aumenta. Você aceita conversas vagas, decisões mal explicadas, situações que normalmente não aceitaria. Isso não é falta de inteligência, é sobrecarga cognitiva. Quem entende esse jogo não tenta te convencer com argumentos. Ele te mantém ocupado demais para sustentar pensamento contínuo. Urgência falsa, estímulo constante, tensão leve e permanente. Tudo isso quebra a presença. E sem presença não existe escolha, só resposta condicionada. É nesse ponto que muita gente confunde maturidade com submissão. Ceder, engolir desconforto e evitar atrito começa a parecer virtude. Mas maturidade não é desaparecer para manter clima. Maturidade é sustentar posição sem precisar impor. Quando só um lado cede, não existe equilíbrio. Existe assimetria. O silêncio entra como ferramenta decisiva. Silêncio não é ausência, é pressão. Quando alguém se cala no momento certo, força o outro a preencher o vazio. E quem preenche se expõe, fala demais, se justifica, entrega informação emocional. Quem aguenta o silêncio observa, e quem observa acumula vantagem sem esforço. É aqui que o jogo começa a ficar sério, porque nada disso parece violento, parece normal, parece socialmente aceitável, parece até saudável. Mas aos poucos, você percebe que está sempre reagindo, nunca conduzindo, sempre ajustando, nunca definindo, sempre mantendo algo que não se sustenta sozinho. Essa é a base de tudo o que vem depois. Se você entendeu até aqui que o controle começa antes da ação, que a perda de presença abre espaço para a condução externa, que silêncio, atenção e percepção são as verdadeiras engrenagens do poder psicológico, então você já saiu do modo automático. Tudo o que vem depois só funciona porque essa base existe. E agora que você viu isso, não tem como desver. Depois que a presença começa a falhar, o controle encontra terreno fértil. Não precisa mais de força nem de insistência. Basta tocar nos pontos certos. E o ponto mais eficiente de todos é a culpa. A culpa não entra gritando. Ela não acusa de forma direta. Ela se infiltra. Vem como decepção mal explicada, como expectativa jogada no ar, como aquele silêncio que pesa mais do que qualquer bronca. Você não ouve você errou, mas sente que deveria ter feito diferente. E esse sentimento é o suficiente para te mover. O cérebro humano odeia tensão aberta. Ele prefere assumir culpa a conviver com dúvida. Então, quando alguém cria um clima indefinido, você tenta fechar o ciclo sozinho. Revê a conversa, revisita a cena, analisa o tom, procura onde falhou. E muitas vezes não falhou em nada, mas já está operando como se tivesse. É aí que o controle muda de nível. Você começa a se ajustar antes de qualquer reação externa. Não espera mais resposta. Antecipar vira hábito, e quem antecipa demais perde posição. Isso costuma vir disfarçado de maturidade. Você começa a acreditar que ceder é sinal de inteligência emocional, que engolir desconforto é evolução, que evitar conflito é sabedoria. Mas existe uma linha silenciosa onde maturidade vira autoapagamento. E quando só um lado cede, não existe equilíbrio. Existe assimetria. Quem usa a culpa como ferramenta conta exatamente com isso, com a sua vontade de ser justo, compreensivo, razoável. Você assume responsabilidades que não são suas. Se explica sem ser questionado.
pede desculpa para manter clima e, com o tempo, passa a operar abaixo do seu próprio limite, chamando isso de crescimento pessoal. A culpa prepara o terreno, mas o afeto imprevisível é o gancho que prende. Afeto constante acalma, afeto instável captura. Quando alguém alterna proximidade e afastamento, atenção e frieza, o cérebro entra em estado de vigilância. Você começa a prestar atenção demais, a analisar sinais pequenos, a interpretar silêncio, demora, mudança de tom. Sua presença se fragmenta. Não é amor que te prende nesse ponto, é a busca por estabilidade emocional. O cérebro entra em modo de sobrevivência social. Quer restaurar previsibilidade. E nessa tentativa, você se expõe. Fala mais do que devia. Oferece mais do que foi pedido. Ajusta comportamento para tentar recuperar algo que nunca foi garantido. Esse vai e vem cria um padrão conhecido, reforço intermitente. Um dia a pessoa se aproxima, no outro se afasta, depois volta como se nada tivesse acontecido. O cérebro responde a isso como vício. Você não fica preso à pessoa, fica preso à expectativa do próximo sinal positivo. Quanto mais empática a pessoa, mais vulnerável ela fica. Aqui, empatia sem fronteira vira acesso livre. Você começa a justificar o injustificável, a contextualizar o que não precisa de contexto, a explicar o que já está claro. Tudo para manter algo funcionando. A linguagem entra como um instrumento elegante nesse processo. Não precisa acusar. Basta induzir. Perguntas que parecem inocentes, mas deslocam você para a defensiva. Frases incompletas que te obrigam a completar com suas próprias inseguranças. Comentários vagos que não dizem nada concreto, mas criam peso. E então vem o silêncio. O silêncio certo, no momento certo, quebra mais do que qualquer grito. Porque o silêncio cria vazio, e o vazio exige preenchimento. Quem não suporta silêncio se expõe, se justifica, revela intenção, revela medo. Quem aguenta o silêncio observa e coleta informação. Nesse ponto, você começa a andar em ovos. Mede palavras. Revisa mensagens antes de enviar. Evita certos assuntos. Ajusta comportamento para não provocar reação. E isso tudo começa a parecer normal. Você chama de cuidado, de maturidade, de adaptação social. Mas no fundo, é medo de desestabilizar algo que só se sustenta porque você sustenta. Esse é o estágio em que o controle já está bem avançado, porque nada disso parece violento. Não há agressão explícita, não há ordem direta. Só existe você se movendo cada vez mais para manter algo que nunca esteve realmente sob seu controle. E o mais perigoso é que até aqui ainda parece uma escolha sua. Na próxima parte, esse último véu cai. É quando a dúvida deixa de ser sobre a situação e passa a ser sobre você. Quando a pessoa começa a desconfiar da própria percepção, da própria memória, da própria leitura da realidade. É aí que o controle deixa de ser emocional e vira interno. Existe um momento específico em que o jogo muda de lugar. Não é quando alguém te manda fazer algo. Não é quando alguém te pressiona. É quando você começa a duvidar de si mesmo, da sua leitura, da sua memória, da sua intuição. Esse é o ponto em que o controle deixa de estar fora e passa a operar dentro. No começo, é sutil. Você lembra de algo com clareza, mas alguém responde com naturalidade que não foi bem assim. Que você entendeu errado, que você está exagerando. Isoladamente, isso não faz efeito, mas repetido, desgasta. Não convence pela lógica, cansa pelo atrito. E quando você cansa, começa a questionar a única coisa que não deveria, sua própria percepção. É aqui que a autorreferência começa a rachar. A partir desse ponto, você já não confia totalmente no que sente.
passa a buscar confirmação externa. Observa reações, procura sinais, espera validação. E quem valida passa a guiar, não porque manda, mas porque virou referência. O controle não precisa mais de ação direta. Ele funciona por alinhamento interno. Você começa a se autocorrigir antes mesmo de errar, a se limitar antes de tentar, a se explicar antes de ser questionado. Não porque alguém pediu, mas porque o sistema interno já está programado para evitar desconforto. O outro pode até sair de cena. O mecanismo continua rodando sozinho. Isso é o estágio mais perigoso da psicologia sombria, porque não parece controle, parece autoconsciência, parece responsabilidade emocional, parece maturidade, mas não é. É condicionamento. A falsa maturidade é uma das armadilhas mais sofisticadas que existem. Ela te convence de que suportar mais do que deveria é virtude, de que silenciar quando algo te atravessa é inteligência, de que ceder constantemente é sinal de evolução, mas maturidade real não exige que você desapareça para manter estabilidade. Ela exige presença suficiente para sustentar desconforto sem se dissolver. Quando a maturidade vira silêncio constante, ela deixa de ser força e vira submissão elegante. O silêncio, nesse ponto, já não é mais escolha estratégica. É ausência de presença. Você não se cala porque observou. Você se cala porque aprendeu que falar gera atrito. E cada vez que você se cala para evitar algo, ensina ao sistema que sua voz é negociável. Com o tempo, ela passa a ser opcional. Depois, irrelevante. É assim que a presença vai embora. Não de uma vez, mas em concessões pequenas. Em pausas não sustentadas. Em pensamentos interrompidos. Em decisões adiadas. Você começa a viver mais na reação do que na intenção. Mais no ajuste do que na direção. Nesse estado, o livre-arbítrio vira ilusão confortável. Você acredita que escolhe, mas reage a estímulos previsíveis. Mudança de tom. Silêncio prolongado. Retirada de afeto. Aprovação pontual. Culpa difusa. O corpo responde antes da consciência. E quando a resposta vem antes da consciência, não há escolha. Há condicionamento. Quem entende padrões humanos não adivinha comportamento. Antecipam. Não porque são superiores, mas porque observam onde a maioria reage sem perceber. E quem não entende chama isso de acaso, destino ou personalidade. O ponto de virada nunca é externo. Não é um confronto. Não é uma discussão. Não é uma vitória. A virada acontece quando você para de se explicar sem necessidade. Quando tolera o silêncio sem preenchê-lo. Quando deixa a tensão existir, sem tentar resolvê-la imediatamente. Quando observa antes de reagir. Nesse momento, algo muda no campo. Porque quem estava acostumado a ser sustentado pelo seu ajuste, começa a sentir o peso do próprio desequilíbrio. E muitos jogos acabam exatamente aí, sem barulho, sem briga, sem anúncio. Psicologia sombria não cria controle. Ela revela como ele já estava acontecendo, enquanto você chamava de normalidade. Você não precisa virar manipulador, não precisa dominar ninguém. Só precisa parar de ser previsível. Parar de confundir maturidade com autoapagamento. Parar de chamar a ausência de presença de equilíbrio. O mundo continua igual. As pessoas continuam jogando. Os mecanismos continuam funcionando. A única diferença é que agora você enxerga o tabuleiro. E quando você enxerga, o jogo muda de natureza. Porque quem vê não reage no escuro. Quem vê, escolhe quando se mover.